Oi meus amigos, tudo bem? Estou mais uma vez aqui no meu habitat natural de plantão, mais uma noite, querendo de novo dividir com vocês mais um caso clínico. Hoje eu estou com uma paciente aqui e muita gente tem pedido isso no Instagram, várias pessoas mandaram mensagem box para falar um pouquinho daquela síndrome que acontece em algumas crianças depois que pega o Covid, né? Então são crianças que às vezes numa fase tardia, 2, 3 semanas depois que tiveram contato com o vírus, muitas vezes na primeira fase passaram assintomáticas e depois manifestam com uma síndrome, que é a síndrome multissistêmica. Eu já fiz uma live sobre isso lá no Instagram, no Emergências Pediátricas, uma live um pouco mais profunda, mais completa, mas agora eu gostaria basicamente de dividir com vocês que é um caso clínico que agora, por exemplo, a gente está desconfiando dessa síndrome. É uma menina de 1 ano e 9 meses que já tem um histórico de cardiopatia, então ela já operou quando ela era recém-nascida e logo depois ela precisou fazer uma cirurgia porque ela tinha uma hipertensão pulmonar, ela tinha algumas alterações, precisou fazer um Blaylock, que é um bypass, né, que faz a parte de circulação cardíaca, enfim, não vou entrar em detalhes, mas ela já era uma cardiopata e, enfim, já faz acompanhamento com cardiologista, usa medicamento, então já tem uma saúde um pouco mais frágil, uma menina pequenininha. E aí internou aqui com um quadro de febre mais prolongada, 5, 6 dias de febre. E logo na sequência ela começou a manifestar erupções, lesões orais, né? Algumas lesões crostosas, um pouco de conjuntivite, lesão em pálpebra. E aí, justamente por causa disso, e o quadro começou a evoluir hoje aqui na UTI, a gente começou a desconfiar que poderia de repente ser um Kawasaki. Então o Kawasaki basicamente é uma doença que ela se comporta com um caráter autoimune, a criança desenvolve anticorpos contra células do próprio corpo, entre elas a parte mucosa, então começa a fazer lesões, em geral febre prolongada, é uma criança que pode ter exantema, que são aquelas manchas espalhadas pelo corpo, que parece, por exemplo, a roséola, né? Que é uma doença que a gente conhece bem das crianças. Então, às vezes manifesta, tem descamação ungueal perto das unhas, enfim, esse é um quadro que às vezes aparece logo assim para nós, mas o mais complicado dessa síndrome é quando tem alteração cardíaca. Então a gente faz um ecocardiograma e percebe que tem, na verdade, aneurisma das coronárias, que são as artérias que irrigam o próprio coração, né? Então quando isso acontece, é praticamente patognomônico dessa doença da síndrome de Kawasaki. E aí a gente trata essa doença com imunoglobulina, que são anticorpos prontos para atacar, na verdade, os nossos próprios autoanticorpos, né? Então você vai tentar combater aquela doença inflamatória, que na verdade também pode afetar outros órgãos, parte renal, parte hepática. Então a gente faz uma série de exames. Então assim, não é uma síndrome comum, não é que toda criança que tem contato com Covid vai manifestar isso. É uma síndrome mais rara se você pegar a população em geral, mas eventualmente pode acontecer. Nós estamos com a menina hoje com uma suspeita. Ela nesse momento está com Covid negativo, fez o PCR, mas a família inteira teve Covid há 2 semanas. Ela a priori não manifestou, mas a suspeita é que ela tenha pego Covid 2 ou 3 semanas atrás e agora está manifestando essa síndrome sistêmica. Então eu coloquei aqui só uma imagem, não é da menininha, mas é só para vocês entenderem, ó, muitas crianças que têm esse quadro manifestam com alterações similares a essas, lesões orais, conjuntivite, essa linguinha de framboesa, muitas têm descamação pela pele, região genital e a priori, um dos sintomas mais importantes é essa febre, que é um pouco mais prolongada, é um quadro mais tardio da Covid. Então é só para compartilhar com vocês que essa síndrome existe e vez ou outra a gente pega um caso ou outro dentro da UTI, mas tem tratamento, a gente precisa só fazer o diagnóstico bem precoce para não deixar essa alteração cardíaca trazer nenhuma repercussão mais negativa e felizmente é mais rara. A maioria das crianças, quando tem contato com Covid, tem um quadro mais leve, tá bom? Sigam se cuidando, sigam se protegendo e vamos torcer e cobrar para que a vacina chegue logo para a gente conseguir combater esse vírus. Um grande abraço para vocês, pessoal.